Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O meu nome é Gilberto, aqui do canal Giba Manutenção. E neste vídeo nós vamos falar sobre procedimento para teste de contator em circuitos elétrico trifásico, um contator aí tripolar. Ou seja, nós criamos alguns procedimentos aí para descobrir alguns problemas em circuitos elétricos. Eu atuo aí na área da indústria como eletromecânico. Então, para nós chegarmos aí à definição de um problema, nós criamos aí alguns procedimentos para teste para chegar à conclusão de um problema. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como nós testarmos um contator acoplado a um circuito elétrico. Eu estou dando um exemplo aqui dele estar aí conectado 220 volts ao seu circuito de potência, independente da alimentação da bobina. Mas aí poderia ser 220, 380 ou uma outra tensão. É mais para dar um exemplo. Então, no primeiro exemplo aqui, nós falamos o seguinte: procedimento para testar um contator em um circuito elétrico trifásico com energia na bobina do contator A1 e A2. Aqui é a bobina do contator. Aqui estou com o contator Schneider. Obviamente que cada fabricante aí ele tem a bobina em uma posição diferente, mas o contator da Schneider aqui é A1 e aqui A2. Então, aplicando aí a tensão correspondente à bobina, ele chaveia aí o circuito de potência. Ou seja, se digamos que a bobina desse contator for 220 volts, então aplicando 220 volts em A1 e A2, ele chaveia aí os contatos de potência. Aqui ele fecha desse para esse, fecha desse para esse e desse para esse. Como nossos vídeos aí voltados aí à área de manutenção, como nós tivemos aí bastante dificuldade quando nós iniciamos aí na área de manutenção, então nós fazemos alguns vídeos aí para o pessoal que está iniciando aí, para ele entender como criar esses procedimentos. Esse procedimento eu não vi em nenhum outro lugar. Eu desenvolvi esse procedimento aí porque às vezes o pessoal que trabalha comigo eles me perguntam como fazer esse teste. Então eu falo, olha, o procedimento que eu faço, que eu criei e que eu aplico é exatamente dessa forma. Por quê? Se esse contator está aí num circuito de potência, aí está chaveando aí resistências elétricas numa máquina, no platô de uma máquina, seja numa estufa, e ela não está atingindo a temperatura, pode não ser resistência queimada, pode ser que um desses contatos esteja interrompido. Ou seja, pode estar interrompido um desses contatos aqui. Aqui dentro são contatos. Então, o que acontece? Nós precisamos saber fazer essas medições para que nós possamos aí chegar à conclusão do problema. Se ele tiver aí chaveando um motor elétrico e tiver interrompido um desses contatos aqui, vai chegar só duas fases do motor elétrico. E com isso ele vai desarmar o relé de sobrecarga ou disjuntor motor, se o circuito aí estiver bem planejado aí. Se não tiver bem planejado, não tiver o relé de sobrecarga ou disjuntor motor, vai queimar o motor elétrico. Porque às vezes está desarmando o relé de sobrecarga ou o disjuntor motor que está aí no circuito de potência aí de um motor elétrico, e às vezes o eletricista ele não sabe por que está desarmando. Obviamente que pode ser os rolamentos do motor elétrico que esteja gerando aí uma certa resistência, vai subir a corrente, vai desarmar aí o relé de sobrecarga ou disjuntor motor. Mas eu já peguei muitos casos aí que tinha uma fase interrompida aqui no circuito de potência do contator. E como que eu descubro isso? Eu vou falar nesse exemplo aqui exatamente o teste que eu faço. Então eu coloquei aqui procedimento para testar, já li, mas eu vou ler novamente. Para testar um contator em um circuito elétrico trifásico com energia na bobina
do A1 e A2. A1 e A2, obviamente que para fazer esse teste tem que estar alimentado aqui. Obviamente que eu coloco a máquina para fazer aí a sua função. De repente aí, ou sei lá, você tem que apertar um botão para energizar aqui. Então tem que estar energizado. A1 e A2 e com energia nos contatos de potência. 1L1, 3L2, 5L3, que seriam esses contatos aqui. Coloquei aqui como observação que o eletricista deve seguir os procedimentos de segurança e usar IPI. Obviamente que tem que observar os procedimentos de segurança da empresa onde você trabalha, as normas de segurança e também os EPIs, para que você esteja seguro para fazer aí os testes aí com segurança. Então, eu coloquei aqui, independente de, por exemplo, se esse contator aqui ele tiver chaveando um motor elétrico, para fazer esse teste, o que eu faço? Está desarmando o disjuntor motor aí, o relé de sobrecarga. O que eu faço? Eu vou lá no motor elétrico, tiro a tampa do motor, com o circuito desenergizado, tiro a alimentação do motor, os 3 fios, as 3 fases que passou aqui pelo contator, eu tiro lá do motor elétrico e faço a isolação das mesmas. E daí eu venho e faço o teste que eu estou falando aqui. Por exemplo, se o motor lá é 220, né? Obviamente que eu fiz o teste aqui com 220, está montado esse contator no circuito elétrico, então eu venho com o multímetro na escala de tensão. Nessa imagem aqui não dá para enxergar direito, mas vamos aqui no site do Baú da Eletrônica, que eles têm aqui um multímetro aqui. Então aqui está esse multímetro aqui está selecionado a escala de tensão. Obviamente que não é um multímetro que eu uso um alicate amperímetro, porque ele é mais prático aí até mesmo para medir corrente. Mas tranquilo, a escala seria essa. Esse é dessa forma, tem aqui para alternar tensão alternada e contínua, porque tem que pressionar a tela select aqui para selecionar. Aqui está selecionado alternada. Mas é só para nós sabermos que. Depois no segundo exemplo que eu vou falar da escala de continuidade. Mas no primeiro é na escala de tensão, porque eu vou medir tensão. Então eu já energizei o circuito novamente e tal. E agora eu vou fazer o teste, vou colocar aí, vou ligar o motor novamente. Vou fazer com que o circuito elétrico aplique tensão na bobina do contator para que ele recolha aí, feche aí os contatos de potência. Até aí tranquilo. Então eu vou fazer os testes de medição de tensão. Eu coloquei aqui, eu representei aqui com uma ponteira preta e azul, mas eu começo o teste de cima para baixo. Então eu coloco aqui o multímetro aqui já conectado às ponteiras, o preto e vermelho, e selecionado a escala de tensão, até aí tranquilo. Eu venho aqui nos contatos de potência, obviamente que eu testo aqui, tem 220? Tem, tranquilo. Na bobina tem, beleza, então os contatos teoricamente tem que estar fechados. Aí eu venho aqui, eu coloco as ponteiras aqui, o preto e vermelho, obviamente que não tem aí polaridade aqui. Pode ser vermelho e preto ou preto e vermelho. Então eu coloco uma ponteira aqui e outra aqui. Então eu representei aqui em cima. Se o meu circuito aqui é 220 volts, tem que ter 220 volts entre esse e esse. Aí tem 220, tranquilo. Então o problema não está aqui. Eu representei aqui novamente. Eu testo entre esse e esse. Eu representei aqui 220 volts. Então entre esse e esse tem que ter 220 volts. Tem? Tranquilo. Então o problema também não está aqui. Eu testo entre esse e esse, eu representei aqui, entre o 3L1, o 3L2 e o 5L3, entre esse e esse, na escala de tensão aí. Tem 220 volts, obviamente que aqui no nosso país, normalmente o 220, aí ele dá 212, 213, algo similar assim. Até aí perfeito, tranquilamente. Agora eu vou para a parte de baixo do contator. Eu tenho certeza que eu tenho 220 volts aqui, ou a tensão correspondente à bobina do contator. Eu estou considerando que a bobina do meu contator é 220 volts.
Agora eu vou para a parte de baixo. Eu faço o teste. Eu estou representando aqui. Coloco as ponteiras do multímetro aqui. Preto e vermelho aqui. Entre esse. Preto aqui e vermelho aqui. A ponteira. E eu vejo se tem 220 volts. A mesma tensão que deu em cima. Tem que dar embaixo. Se der pouquinha coisa de diferença. 1, 2, 3 volts aí. Tranquilo. Deu 220? Tranquilo. Deu. Depois eu testo desse para esse. Tem que dar 220 também. Se em cima deu 220, embaixo também tem que dar 220. Deu 220, tranquilo. Depois eu testo desse para esse. Também tem que dar 220 volts. Deu 220, igual está em cima, tranquilo. Se por exemplo, eu já peguei aí um problema esses dias aí. Obviamente que o meu circuito era 380. Mas o que acontece? Aqui tinha tensão normal, o meu circuito lá era 380. Embaixo aqui dava 312, 315, 340, 300, ou seja, estava oscilando. Quando está dessa forma, o que acontece? Estou com problema nos contatos de potência do meu contador. Se por exemplo aqui eu medi 220, embaixo está dando 110, 115, 120, 180... Isso quer dizer que está com um problema no contato aqui, ele tá se rompendo aí, ele não está fechando normal, ou seja, ele não está conduzindo aí de forma eficiente. Então ele vai fazer com que suba a corrente do motor elétrico e desarma aí o relé de sobrecarga ou disjuntor motor. Então se eu medir aqui em cima deu 220, então embaixo aqui também tem que estar 220. Se aqui nesses dois deu 220, esses dois aqui também tem que dar 220. Se der aí 180, 190, 140, então está com problema no contator. Obviamente que se não deu 220 em cima, então tá para trás ainda. Está no disjuntor motor, tá no disjuntor aí de termomagnético, ou seja, vai retornando aí. Até chegar na geral da máquina. Está chegando tensão 220 na chave geral de entrada do painel da máquina, tranquilo. Então é dessa forma que nós criamos aí os procedimentos para descobrir os problemas aí em painéis elétricos, em componentes elétricos aí em uma máquina, beleza? Então é dessa forma que nós fazemos o teste. Então eu faço 3 testes, 1, 2 e 3, ou seja, 3 testes em cima e 3 testes na parte de baixo do contador aí, para saber se não está com nenhum problema no circuito de potência. Obviamente que quando eu vou testar embaixo, eu tenho que estar com a bobina do contador energizada aqui. Se o meu contador é 220, então precisa ter 220 volts aqui na bobina do contador. Se não tiver, então aí você precisa procurar aí o que está acontecendo no circuito de comando que não está aplicando a tensão no contador. Mas mais para esse vídeo aqui é voltado para nós descobrirmos problema nos contatos de potência do contador. Disjuntor motor do relé de sobrecarga, ou seja, o disjuntor motor, o relé de sobrecarga de um motor elétrico está desarmando, ou se é num circuito aí de resistência, de repente aí está queimando o fusível e tal. Então é importante nós compreendermos esses detalhes aí, para que nós possamos fazer aí os testes e chegar no problema o mais rápido possível aí. Então esse foi o teste de tensão. Como eu falei lá na questão de desconectar os cabos do motor elétrico, se mesmo assim aqui eu tenho 220 e não chega a 220 no motor elétrico, eu posso estar com problema no cabo que saiu daqui até o motor elétrico. Já peguei problema desse tipo também. Então, nesse caso, às vezes eu tiro a isolação do cabo, deixo separado para que eu consiga medir, eu deixo conectado em alguma coisa que não seja no motor para que eu consiga medir se tem tensão. Ou eu desenergizo todo o circuito e eu meço daqui para o cabo, para as 3 pontas lá. Então os 3 separadamente, 1, 2 e 3 eu meço, pego um fio aí, conecto na ponta do cabo aqui na outra e vou com o multímetro na outra ponta lá e testo continuidade. Tem várias formas de se fazer esse teste.
e até mesmo medindo tensão lá na ponta do cabo. Obviamente que precisa ter cuidado quando vai fazer os testes de tensão, beleza? Então são várias formas de chegarmos aí à conclusão de um problema em um circuito elétrico. Então até aqui tranquilo. Nós já falamos aí como fazer o teste de tensão. Nós vamos falar agora como fazer o teste de continuidade. Procedimento para testar um contator em um circuito elétrico trifásico com energia na bobina do contator A1 e A2 e sem energia nos contatos de potência 1L1, 3L2 e 5L3. Observação: o eletricista deve seguir os procedimentos de segurança e usar IPI. Nesse caso aqui é diferente, nem sempre nós conseguimos fazer esse teste com o contator acoplado ao circuito elétrico da máquina. Nesse caso eu preciso desenergizar, tirar a energia do circuito de potência. Eu tenho que ter energia só aqui na bobina do contator só. Se o contator, a bobina é 220, tranquilo, tem que ter 220 aqui na bobina. Nos contatos aqui, não. Então, por exemplo, se esse contator está acoplado aí ao motor elétrico, antes do contator aqui eu teria um disjuntor motor ou um disjuntor termomagnético. Então, eu desligo o disjuntor termomagnético ou o disjuntor motor. Alguns eletricistas colocam depois do contator, outros colocam antes. Eu prefiro colocar antes do contator. Então, eu desligo o disjuntor motor, então eu não vou ter energia no meu contato de potência aqui. E eu aciono aí o circuito elétrico para que ele aplique tensão na bobina do contator aqui. Até aqui eu acho que tranquilamente. Então aplicou tensão na bobina do contator, ele vai fechar esses contatos aqui. Mas nesse caso eu até fiz a setinha aqui, né? Seria para fazer o teste de continuidade. Aqui seria essa escala aqui, continuidade e resistência. Nesse caso aqui, depende muito do tipo de multímetro. O meu multímetro na escala de continuidade, quando eu encosto as duas pontas de prova, o preto e vermelho, eu encosto no outro, ele zera aqui. Então, teoricamente, nesse teste de continuidade, se o meu multímetro ele zera quando eu encosto as duas pontas, o preto no vermelho, se ele zera, teoricamente ele tem que zerar aqui ou ficar o mais próximo possível de zero. Obviamente que o bom é que ele zere. Se ele não zerar, você vê que o contator aí já está com uma certa resistência nos contatos. Mas normalmente, se os contatos estão bons, ele zera. Aí tranquilamente. Então eu coloquei aqui, eu puxei uma setinha aqui, puxei para cá, para baixo. Depois eu puxei outra aqui, para cá, para baixo. E aqui eu representei como meu multímetro. Eu coloquei aqui continuidade. Então eu coloco uma ponta do multímetro aqui e a outra aqui. Obviamente que eu tenho que ter tensão aqui na bobina do contator para que ele feche os contatos de potência. Então eu não vou fazer nenhum teste na bobina do contator. Ou seja, ou eu coloco na escala de tensão e vejo se realmente está com 220 volts aqui. Se a bobina do meu contator for 220 volts. Aí tem que ficar claro isso aí, porque tem contatores que têm tensões diferentes aí de 220, tem 24 volts em tensão contínua, em alternada. Então eu preciso também ter essa informação. Ou seja, você está no painel de uma máquina lá, essa máquina é importada tal. Você vai fazer os testes. Obviamente você tem que conhecer o esquema elétrico da máquina para fazer esses testes aí. Nós vamos considerar que a bobina do meu contator é 220 volts. Então eu testei aqui em tensão. Deu 220 volts, aí tranquilo, ele fechou os contatos de potência. Então eu passo para a escala de continuidade, eu já tirei a energia dos contatos de potência. Eu passo para a escala de continuidade, então eu coloco uma ponta do multímetro nesse borne e uma nesse. Tem que zerar aí, ou ficar o mais próximo possível de zero. Se ele não mudou aqui, se ele não mudou nada aqui, é porque está aberto. Por exemplo, você coloca em continuidade aqui. Ele fica numa tela normal aí. Então eu coloco em continuidade, ou tem deles que tem o bip também. Se ele der o bip, então isso quer dizer que está fechado.
Aqui da mesma forma, entre esse e esse, e entre esse e esse. Se eu colocar em um desses e ele não zerar, ele não mudar aí para zero, então isso quer dizer que está interrompido o contato. Esse seria um segundo teste. Eu estou falando aí dos dois testes que nós fazemos aí em um contator. Obviamente que se já no teste de tensão eu já descobri que entre duas fases lá não tem 220 volts, e em cima tem, embaixo não tem, obviamente que muitas vezes eu não vou para o segundo teste. O segundo teste seria para nós termos certeza absoluta, mas muitas vezes no primeiro teste nós já eliminamos aí o problema e já descobrimos. Então entre esse e esse tem que dar continuidade, entre esse e esse tem que dar continuidade, e entre esse e esse tem que dar continuidade se eu tiver a tensão na bobina do meu contator. Se um deles não der continuidade, isso quer dizer que o contato interno aí do circuito de potência ele está interrompido. Então, se ele está interrompido, o contator ele deve ser substituído. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais.